Opa, professor Felipe Fontoura, falando com você do canal Dev Samurai. Hoje eu tô nesse vídeo um pouco incomum no sentido técnico, até um pouco mais de barulho aqui, tá certo? Mas como eu tô aguardando aqui no consultório a consulta ser finalizada, enfim, aproveitei esse momento para responder uma dúvida que é uma dúvida não só da área de TI, mas eu acabo percebendo que é uma dúvida muito frequente para quem tem próximo dos 30 anos de idade e quer ingressar numa carreira diferente. E não só a carreira da programação, mas como qualquer outra carreira. Mas como o nosso canal aqui ele é voltado à área de TI, é óbvio que eu vou focar nessa mensagem. Então, não é de hoje assim que eu recebo dúvidas, que é o seguinte: olha, eu tenho próximo dos 30 anos, gostaria de começar agora, só que eu não estou começando um pouco mais tarde, tá? Eu confesso que toda vez que eu recebo essa dúvida eu fico relativamente preocupado com essa pessoa, e segundo, eu fico até um pouco assim nervoso e chateado. Por quê? Porque a pessoa nervoso também, no sentido de meio bravo da pessoa pensar dessa forma, e explico por quê, tá? Claro que eu entendo a situação, que muitas vezes as pessoas têm esse tipo de dúvida porque ela também pode não ter o conhecimento ou a informação que eu tenho. Então a obrigação minha, claro, é explicar. Então, vamos lá. Antes da Revolução Industrial, então nós tínhamos lá vamos dizer assim, de uma maneira geral, os escravos. Então essa pessoa trabalhava por um determinado período e se ela chegasse a uma determinada idade, ela era obrigatoriamente, compulsoriamente aposentada. E alguns cargos, vamos dizer assim, de menos necessidade de esforço, como por exemplo cargos de capatazes ou cargos de gerentes. Ou seja, se um escravo chegasse próximo dos 30 anos de idade, se ele não ganhasse a sua alforria, ele ganharia um cargo dentro daquela situação lá do seu senhor. Ele ganharia, por exemplo, um escravo para cuidar, ou até um cargo de capataz. Passando depois para a era da Revolução Industrial, se um funcionário, se um empregado conseguisse chegar nessa situação de, vamos dizer assim, de idade próximo dos 30 anos, seria a mesma coisa. E por que então ficou essa questão dos 30 anos de idade? Porque é nessa etapa, é nessa idade que as coisas começam a rolar morro abaixo. Como assim? É nessa idade que você começa a perceber que você tem um pouco mais de ruga, que você começa a ficar um pouco mais lento. É nessa idade que você começa às vezes a perder um pouco mais de massa muscular. Nas mulheres, um pouco mais de colágeno na pele, e as coisas começam a ter a ação da gravidade, se é que você me entende. Enfim, é a hora que as coisas começam a aparecer um pouco mais fortes pra gente, que, por exemplo, pra mim já estou próximo dos 37 anos de idade. Então, é normal que, baseado em todos esses sinais, as pessoas também comecem a ficar preocupadas. Até porque existe um certo preconceito, e eu não vou mentir para você, existe sim esse preconceito do mercado, que é um preconceito vindo da Revolução Industrial. Ou seja, explicando um pouco mais detalhe, antes as pessoas mediam você pela quantidade de parafusos que você apertava. E é óbvio que você apertava menos parafuso comparado a um menino de 20 anos de idade. Então, basicamente, se você apertasse mais parafuso, a indústria conseguia fazer mais máquinas e ela conseguia vender mais. Então, esse folclore que está vindo da Revolução Industrial, e é muito válido ainda para algumas áreas, como por exemplo, eu vou capinar um lote, né? Eu vou cortar grama, eu vou, obviamente, apertar parafuso numa esteira de produção, eu vou fazer montagens de máquina. Isso vamos dizer assim, é muito forte ainda nesse contexto. Mas o que acontece é que você não pode levar esse contexto para o contexto criativo. Porque o contexto criativo é um contexto que ele não, vamos dizer assim, depende necessariamente e exclusivamente do tempo. Ok?
Então, se não depende do tempo que você, vamos dizer assim, demora para fazer alguma coisa, porque você pode fazer uma coisa muito rápido ou até muito devagar, mas o que importa é o resultado. Então, já que importa que é o resultado, que é a capacidade direta de você conseguir construir algo, é a capacidade de você entregar uma coisa muito boa usando a sua mente, tá certo? Que no caso da TI, da programação, é criar um programa bom, tá certo? Então, a idade vai fazer bem para você, porque com a idade você vai começar a criar sistemas de aprendizado que funcionam melhor para você. Eu, por exemplo, hoje aprendo qualquer coisa com muita facilidade, tá certo? Diferente há 10, 15 anos atrás que eu não conseguia aprender tanto assim. Então hoje, se você me entregar não só uma coisa de TI, mas uma coisa relacionada, por exemplo, à medicina, psicologia, uma coisa relacionada a humanas, eu vou conseguir aprender rápido. Por quê? Porque eu já me conheço e o meu cérebro ele já está preparado para isso, que é o ponto em que eu gostaria de chegar. Então, o que eu percebo é que muitas pessoas morrem aos 30 e são enterrados aos 98 anos de idade. Como assim? As pessoas primeiro focam em se formar, então vão lá, focam muito na faculdade. Terminou a faculdade, daí ela já vai começar a relaxar e daí ela vai ficar com o seguinte modelo mental: agora tá tudo certo, agora eu vou arrumar um bom empregão e agora é só eu chegar depois de um dia de trabalho exausto, sentar na frente do sofá e assistir a minha série ou a minha novela, tá certo? Quem pensa assim, com certeza o efeito dos 30 anos de idade vai ser severo. Mas para quem continua aprendendo, para quem continua fazendo algo novo todo dia, e não é só relacionado à área de TI, eu, por exemplo, tenho vários hobbies como marcenaria, fotografia, gosto e pratico sempre quando eu posso jiu-jitsu e esportes, que é algo totalmente importante, vai fazer com que a sua mente aumente essa capacidade de ser elástica, porque ela vai estar sendo, vamos dizer assim, desafiado por situações novas a todo momento. E isso vai ser o que vai fazer que a sua mente cresça. Então, o que muitas vezes acontece por aí com pessoas medianas, pessoas medíocres, é que essas pessoas querem estudar, cursar a escola, acabar aos 30 anos de idade e se preocupar somente com a aposentadoria. Ou seja, depois lá com seus 60 anos de idade, depois dos tais 30 anos, né, que é da época aí passado dos escravos, enfim, na Revolução Industrial, ela vai então gozar da capacidade dos benefícios de ficar então à toa sem ganhar nada. Mas isso é óbvio que ainda funciona e vai funcionar para a grande maioria da população, que vai ainda continuar trocando tempo por dinheiro, ou seja, quantidade de calorias em esforço, apertando parafuso por dinheiro, mas não funciona bem para gente que usa a nossa capacidade, ou seja, para gente que vende conhecimento. Bacana? Então, eu vou te fazer um pedido encarecidamente eu vou fazer um pedido para que tire isso da sua cabeça. Confia em mim. Para mim, quanto mais vai passando o tempo, mais eu aprendo rápido, mais eu consigo executar melhor e mais eu consigo ganhar dinheiro fazendo menos esforço. Quanto menos tempo eu passo no computador, quanto menos tempo eu fico lá, mais eu ganho, porque eu consigo utilizar os meus conhecimentos de uma forma muito efetiva, ou seja, uma coisinha que eu faço dá um resultado grande em termos de tempo, tá? Fazendo uma analogia um pouco mais simples, quanto mais vai passando o tempo, mais você vai conseguindo caminhar rápido. É um carro que quando você, por exemplo, está com uns 20 anos de idade, você precisa sair na primeira marcha. É difícil, exige muito esforço. Depois, com os seus 27, 28 anos de idade, você já está na terceira, quarta marcha. Depois dos 30, você já está na quinta marcha. Então, significa que eu devo ficar preocupado se eu estou começando perto dos 30. Bom, se você focar naquele esquema de aposentadoria, então, que você só vai poder se aposentar com os 30 anos de idade, sim, deve ficar preocupado, que é o modelo mental antigo de apertar parafuso. Mas se você focar no modelo mental que agora você tem muito mais embasamento, vivência de vida boa, mas vivência, você deve deixar de ficar preocupado e começar a ficar preocupado em se manter ativo, ou seja,
seja, não morrer aos 30 e ser enterrado aos 98 anos de idade. Então, vou ficando por aqui, espero que essa mensagem seja útil para você e deixe de pensar nessa objeção que é, poxa, será que está tarde para entrar no mercado? Não, nunca é tarde. Eu conheço, por exemplo, eu tenho um amigo meu chamado Fausto, que por muitos anos ele prestou consultoria para a NASA, Agência Nacional de Espaço Americana. Ele é cientista e hoje ele dá um baile, vamos assim dizer, em mim ou qualquer outra pessoa que vai conversar com ele. E ele já tem próximo de 70 anos de idade. E realmente uma mente fantástica que hoje consegue aplicar muita coisa rápido. Bacana? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um curtir, inscreva-se no canal e espero sinceramente que você não morra aos 30 anos de idade e seja enterrado aos 98. Vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau.